Meus queridos, a paz do Senhor Jesus, amém. Cumprimente 2, 3 pessoas que estejam próximos de você. Diga bom dia, que bom estar aqui na casa do Senhor. Muito bom podermos nos reunir neste domingo. É o primeiro culto deste domingo, para que possamos louvar e engrandecer o nome do nosso Deus. Queridos, nós hoje vamos estudar a lição número 9 do livro de 1 Samuel, cujo título é O Trágico Fim de Saul. E nós vamos ler juntos aqui o texto áureo, tá? E a verdade prática, esses dois, para que possamos começar a assimilar as verdades espirituais que o Senhor tem para cada um de nós nessa manhã. Então, vamos ler bem forte, todos juntos, o texto áureo e a verdade prática, ok? Texto áureo diz assim: E disse aos seus homens, o Senhor me guarde de que faça tal coisa ao meu Senhor, isto é, que eu estenda a mão contra ele, pois é o ungido do Senhor. 1 Samuel 24, 6. A verdade prática diz: em que pese a crueldade de Saul, que o levou a um fim trágico, Davi não lhe retribuiu com o mal, e ainda chorou a sua morte. Nós vamos fazer uma leitura, eu proponho nessa manhã, por uma questão de tempo, com a permissão do pastor Felipe, vamos ler 1 Samuel 24, a partir do versículo 9, a partir do versículo 9. Vamos fazer uma leitura responsiva. Eu farei a leitura do primeiro versículo, como de costume, vocês farão o seguinte. Diz assim a palavra do Senhor, 1 Samuel, capítulo 24, verso 9. Disse Davi a Saul: por que dás tu ouvidos às palavras dos homens que dizem, Davi procura fazer-te mal? Podemos fazer mais forte, né? Está muito fraquinho. Então, no próximo versículo, né, vamos fazer bem mais forte e intenso. 11. Olha, pois, meu pai, vê aqui a orla do teu manto na minha mão. No fato de haver eu cortado a orla do teu manto sem te matar, reconhece e vê que não há em mim nem mal nem rebeldia, e não pequei contra ti, ainda que andas à caça da minha vida para me tirares. Bem forte, irmãos. Dos perversos procede a perversidade, diz o provérbio dos antigos. Porém, a minha mão não está contra ti. Seja o Senhor o meu juiz, e julgue entre mim e ti, e veja, e pleiteie a minha causa, e me faça justiça, e me livre da tua mão. Disse a Davi: mais justo és do que eu, pois tu me recompensaste com bem, e eu te paguei com mal. Porque quem há aqui, encontrando o inimigo, o deixa ir por bom caminho? O Senhor, pois, te pague com bem, pelo que hoje me fizeste. Portanto, jura-me pelo Senhor, que não eliminarás a minha descendência, nem desfarás o meu nome na casa de meu pai. Todos juntos, vamos lá. Então jurou Davi a Saul, e este se foi para sua casa. Porém Davi e os seus homens
subiram ao lugar seguro. Pai Santo, Pai Eterno, nós te glorificamos porque nessa manhã podemos te buscar, Senhor. Rogamos que o teu Espírito possa abrir os nossos corações e ensinar aquilo que precisamos aprender nesta manhã. Continua conosco, Espírito da verdade. É o que nós oramos e te agradecemos no nome de Jesus. E todos dizem amém. Pode ficar à vontade, querido. Nós vamos estudar hoje a lição 9, o trágico fim de Saul. Como vocês sabem, meus irmãos, Saul foi uma figura extremamente controversa. A marca de Saul, infelizmente, foi seduzir-se pela carnalidade, conduzir-se pelo seu próprio coração, negar e resistir à direção do Espírito do Senhor. Como um rei, como o primeiro rei de Israel, cabia-lhe reinar, administrar, dirigir o seu reinado exatamente segundo os ditames de Deus, segundo a palavra do Senhor. Ele precisava ser um instrumento afinado, alinhado, bem conduzido pelo próprio Deus. Entretanto, Saul mostrou-se muito desobediente. Saul se apresentou como alguém que verdadeiramente resistia. Ele tinha uma inclinação muito ruim de desobedecer às ordens do Senhor. Especialmente no capítulo 15 de 1 Samuel, quando ele, mediante uma ordem expressa do Senhor, ele recusou-se a cumprir na íntegra a ordem de Deus e poupou a vida de um rei amalequita. Esse episódio foi muito importante no cenário, na vida de Saul, porque foi exatamente quando houve um rompimento. Samuel ficou evidente que se afastou a partir dali de Saul, e o próprio Senhor acabou deixando Saul à sua própria sorte. As decisões de desobedecer às ordens do Senhor vão gerar um efeito trágico na vida de Saul. É isto que nós veremos nesta manhã. A nossa lição é baseada em 3 tópicos. O primeiro, a perseguição injusta de Saul contra Davi. No segundo tópico, nós vamos ver as atitudes, as reações de Davi frente a essa perseguição injusta. E no último tópico, um tópico difícil e polêmico, vamos tratar propriamente da morte de Saul. Pois bem, no primeiro tópico da nossa revista, nós tratamos da perseguição injusta. É muito bom dizer, meus irmãos, que a perseguição de Saul contra Davi não foi uma perseguição rápida, não foi algo de um dia, uma semana, nem um mês, nem 5 meses. Segundo os estudiosos, lembremos que Davi assumiu o reinado com 30 anos, muito provavelmente foi ungido ali por volta dos 18. Então, a grande maioria dos comentaristas mencionam que essa perseguição, ela se deu por pelo menos 10 anos consecutivos. Foram 10 anos que Saul perseguiu com violência. Foram 10 anos que Saul perseguiu com injustiça a Davi. Mesmo Davi nada tendo feito, mesmo Davi nada tendo praticado, ele não estava se rebelando, ele não estava criando situações para derrubar Saul. Muito embora ungido, muito embora já consagrado, Davi tinha uma característica: ele esperava o tempo de Deus, ele esperava o agir de Deus, ele não se antecipava, ele não antecipava a dinâmica dos fatos para fazer aquilo que ele imaginava ser o correto. Ele deixava Deus agir na vida dele. Mas mesmo assim, Saul o persegue. E o persegue de maneira muito injusta,
e muito contundente. Saul estava envolvido por carnalidade. Saul perseguia Davi por ciúme, por inveja. Os irmãos hão de lembrar o cântico que insuflou o coração de Saul, quando o povo cantou que Saul tinha matado os seus milhares e Davi derrubado os seus suas dezenas de milhares. Isso mexeu com o coração de Saul. Ao comparar os dois, Saul se viu inflamado em ciúmes, em inveja, e colocou no seu coração um projeto, o projeto de destruir a vida de Davi. Algo muito ruim, porque com isso, os irmãos sabem, ele estava indo completamente de encontro à vontade de Deus. Saul não apenas estava, meus irmãos, movido pela carnalidade. Ele não apenas estava mergulhado na iniquidade, na desobediência. A Bíblia deixa claro nos capítulos que nós lemos, nos capítulos aqui que são base do nosso estudo, que Saul ele tinha uma influência espiritual maligna. Havia um espírito que o Senhor permitiu que atacasse, afligisse a Saul. Então, ele tinha um movimentar-se, um agir também pautado por uma influência espiritual muito maligna. Isso é algo terrível para a vida de todo aquele que serve a Deus. Quando se começa a desobedecer, quando se começa a resistir ao Espírito Santo, quando você começa a se enredar no pecado, quando você começa a se envolver na iniquidade, você passa a abrir brechas para que o mundo espiritual haja dentro da sua vida. Em palavras mais diretas, você abre espaço e concede terreno a Satanás e a todos os seus espíritos malignos que estão debaixo da sua influência. Saul estava, portanto, influenciado não só pela carne, mas também por um espírito maligno. E essa perseguição, meus irmãos, fez com que Saul distorcesse a realidade. Ele simplesmente começasse a enxergar coisas que não existiam, deduzir algo completamente errado da própria realidade. O grande exemplo é a boa vontade de Davi. Davi estava num espírito verdadeiramente espiritual. Ele estava deixando Deus agir na sua vida. Ele não estava macumunando, ele não estava se rebelando contra o reinado de Saul. Pelo contrário, ele era um apoiador, um ajudador. A grande vitória militar sobre Golias foi dada por Davi a Saul. Então, esse contexto, essa realidade, esses fatos, não vão ser suficientes para que Saul acreditasse na lealdade de Davi. Pelo contrário, ele começou a inverter as coisas. E essa é uma característica de quem está debaixo da influência maligna. Ele distorce os fatos. Ele ouve o que ele quer apenas. Ele só enxerga aquilo que ele quer enxergar. É impressionante como Saul começou a enxergar inimigos onde não havia inimigo. Ele começou a enxergar maldade onde não havia nenhuma maldade. Essa é uma característica de quem está envolvido no mal. Ele começa a enxergar as coisas de maneira completamente equivocada. E o pior, meus irmãos, Saul começa a cair num declínio. Ele começa a entrar e enveredar numa queda vertiginosa da sua qualidade moral e espiritual. Em palavras diretas, Saul começa a praticar fatos, condutas cada vez mais horripilantes aos olhos do Senhor. É impressionante como Saul vai se perdendo cada vez mais ao longo da narrativa. Ele, em um momento, tenta matar o próprio Davi, o ungido do Senhor.
violentamente, ele tenta ceifar a vida daquele que foi escolhido pelo Senhor como o próximo rei de Israel. Ele estava, portanto, militando contra a vontade de Deus. Mas não era só um ódio injustificado a Davi. Saul começou a enxergar a sua própria família como seu inimigo. O seu filho Jonatas, amigo íntimo de Davi, disse para o pai: papai, Davi é um homem correto, Davi não quer o mal do Senhor. Por que o Senhor persegue a esse homem? Saul não aceitou as palavras de Jonatas, seu filho. Jonatas estava sendo usado para abrir os olhos de Saul, mas ele estava tão enredado, tão mergulhado, tão enlameado na desobediência, no pecado, que ele não aceitou o conselho do filho, não aceitou a orientação de quem o amava, mas continuou na cegueira decorrente das suas próprias escolhas espirituais. E ele então, meus queridos, simplesmente tenta matar o próprio filho. Vejam a que ponto o pecado pode nos levar. Ele já não estava mais tentando destruir alguém de fora que ele imaginava ser seu inimigo. O pecado é tão terrível, o diabo é tão terrível, que ele vai conduzir aquele que está saindo do caminho do Senhor a destruir não só a si, destruir não só os seus amigos, mas, se possível, destruir a sua própria família. Ele tenta matar o próprio filho, Jonatas. Mas Saul dá passos mais terríveis e horrendos. Há um momento em que Davi é ajudado pelo rei Aimeleque, da cidade de Nobe, pelo sacerdote Aimeleque da cidade de Nobe. Um auxílio de bom coração, porque o sacerdote não sabia que Davi estava em fuga. Isso foi o suficiente para que Saul, ao tomar conhecimento desse episódio, de que Davi tinha sido ajudado, auxiliado, quando ele tomou conhecimento disso, de maneira impiedosa, cruel, ele mandou matar o sacerdote e toda a sua família. Mas o diabo não se contenta. Quanto mais ele puder levar a pessoa à destruição, ao precipício brutal, ele leva. Saul então pensa: não, eu não vou destruir só o sacerdote e a família dele, não. Eu vou destruir todos os sacerdotes. Os 85 sacerdotes, todos vão morrer com as suas famílias. E mais que isso, meus irmãos, Saul estava tão perdido na cegueira dele, que ele mandou matar todas as pessoas da cidade de Nobe, inocentes. A Bíblia diz que ele mandou matar homens, mulheres, crianças e bebês de colo, e todos os animais daquela cidade. Em outras palavras, ele dizimou uma cidade inteira por causa do seu ciúme e da sua inveja a Davi. Você consegue perceber a que ponto a nossa carnalidade, a que ponto a nossa desobediência pode nos levar? A gente começa a destruir a si mesmo, a nossa casa, as nossas relações de amizade, e se nós deixarmos, até o nosso ministério a gente joga fora, e a gente começa a destruir o que é o sagrado. A gente começa até a prejudicar a própria obra de Deus, por causa do orgulho, por causa do ciúme e por causa da inveja. Então temos que ter muito cuidado, porque se há uma característica do mal, é a tendência à propagação. Ele não fica em um lugar, ele tende a
se expandir para poder destruir tudo que for possível dentro da tua vida. Quantos estão entendendo? Digam amém. Esse é o efeito do mal na vida do homem. Veja que se Saul tivesse resistido, se Saul tivesse pedido perdão, confessado os seus pecados, ele seria perdoado e seria reconduzido pelo Espírito. Ele terminaria de maneira mais digna, digamos assim. O Senhor o perdoaria, mas não aconteceu isso. Ele permaneceu com o coração resistente à voz de Deus. E como ele não se deixou ser destruído, o seu ego, o seu eu, como ele não deixou, ele não crucificou a sua carne, ele acabou matando e destruindo não só ele, como a sua casa, a sua família, os seus amigos e o próprio reinado de Israel. Porque ele foi derrotado. Então, muito cuidado, queridos. Davi era diferente. Há um contraste entre Saul e Davi, muito nítido. Até porque o Espírito do Senhor já estava com Davi. A diferença de você ser guiado pela carne e ser guiado pelo Espírito. Davi, por 2 oportunidades, teve a chance de acabar com a perseguição injusta. Em uma delas, numa caverna, Saul entrou sozinho para fazer suas necessidades. E estavam dentro da caverna mais adiante Davi e os seus homens. E ele teve a oportunidade de destruir, de matar Saul, acabar com aquela perseguição. E, enfim, assumir-se como rei de Israel. As circunstâncias conduziram para isso, e muito mais. Os seus amigos, os seus guerreiros, tentaram estimular ele a tirar a vida de Saul, dizendo: olha, o Senhor está dando nas tuas mãos o teu perseguidor. Aproveita e ceifa-lhe a vida enquanto ele está aqui, completamente vulnerável. Só que Davi, meus irmãos, ele não agia pela carne, ele não agia pelo ódio, ele não agia por vingança. Ele agia com base no que o Senhor estava trabalhando no coração dele. E Davi percebeu que aquela forma de assumir o reinado, aquele método de encerrar a perseguição injusta, não era a forma nem um método que Deus tinha escolhido. Não era matando o ungido de Deus, porque Saul foi escolhido rei pelo próprio Senhor. Não era destruindo o que Deus disse que era sagrado, que ele conquistaria o posto que o Senhor tinha dito que ele ia conquistar. Davi, então, contra os fatos, as circunstâncias e o conselho dos seus homens, ele diz: não, eu não vou matar Saul. Não é assim que Deus trabalha. Eu não vou antecipar nada. Eu vou deixar que Deus continue agindo. Eu não vou tocar no ungido do Senhor. Meu irmão, isso é uma lição muito importante para nós. Davi tinha vivido no deserto, eu falei que foram pelo menos 10 anos no deserto e no exílio, fora de Israel também. E durante o período de deserto e exílio, ele aprendeu a confiar só em Deus. Diante da hostilidade do deserto, da solidão do exílio, ele aprendeu a buscar o Senhor, onde ninguém buscava. É por isso que Davi conseguia olhar para qualquer elemento da natureza e enxergar a Deus. A corça bebendo água, ele enxergava a alma dele buscando a Deus. Era um homem espiritual. Onde ele aprendeu isso? Ele aprendeu isso no deserto, no exílio. Foi lá que ele aprendeu a ver o sagrado onde ninguém via. Por isso que quando ele estava naquela situação crucial, que tudo dizia, mata Saul, ele que tinha um olho espiritual, uma visão espiritual, disse: não. O que é sagrado é sagrado. O que foi escolhido é escolhido. Quem colocou Saul no reinado, que o tire. Eu não vou acelerar nada. Meu irmão, não ouse acelerar
as coisas de Deus. Há um tempo, há um lugar e há uma forma. E quem escolhe o tempo, lugar e forma é Deus, não é você. As coisas de Deus são coisas santas e sagradas, e o método humano não vai funcionar. É preciso deixar Deus ser Deus, dentro da obra que é dele. Davi fez o certo, irmão. Davi viu o sagrado onde ninguém enxergava. O homem estava cheio de pecado. O homem estava afastado, mergulhado na iniquidade. Mas Davi respeitou a escolha que Deus tinha feito. Ele não aprovava, ele não abonava a conduta, mas ele respeitou a escolha que Deus fez. E deixou na mão de Deus escolher o momento e a hora e o lugar para que Saul caísse e ele levantasse como rei. Se Davi matasse Saul, dificilmente esse assassinato político seria aceito para que ele subisse como rei de Israel. Ele foi um homem espiritual. É assim que nós temos que ser, meus irmãos. Nós não somos de aproveitar a oportunidade, nós somos de obedecer ao Espírito de Deus, é outra coisa. Às vezes chega para ti uma oportunidade, às vezes chega para ti de maneira tão alinhada algumas coisas, mas cuidado, pode bem ser a mão de Deus te conduzindo, mas tenha sensibilidade, não vá afobado. Pode ser um teste para que você mostre a sua fidelidade ao teu Deus, dizendo, não, eu não vou fazer dessa forma. Esse não é o método de Deus. E Davi então perdoa Saul. Davi não segue a vingança e não mata, ele perdoa. Há quem diga que a vingança é um prato que se come frio. Isso é Satanás que orienta, isso é um provérbio maligno. Porque você não vai comer vingança em nenhum momento, nem quente nem frio. Vingança é veneno para a vida do crente. Vingança é veneno para a vida do crente. Não, meu irmão, a vingança é do Senhor. Se você está sofrendo uma perseguição injusta, se você está sofrendo um dano injusto, deixa na mão do teu Deus, que Ele sabe cuidar da tua vida. Deixa que o Senhor vai te compensar na hora certa. Oh, glória a Deus. Minha vingança, assim diz o Senhor. E para nós partirmos para o final, Saul morre, meus irmãos. Não bastasse esse homem ter tentado matar o filho, o melhor amigo, Davi, né? O próximo rei de Israel, matar os sacerdotes, dizimar uma casa. Meu Deus, no fim da sua vida, resultado das suas próprias escolhas, Saul se viu completamente necessitado de ouvir uma orientação de Deus. Só que, meus amigos, a Bíblia diz que Deus já não estava falando com ele, nem pelos sacerdotes, nem pelos profetas, e nem por sonho. As três formas que Deus usava para falar com o homem naquela época. Desesperado por ouvir a voz de Deus, mas resistente a confessar o seu pecado, Saul chega ao fundo do poço, procurando uma mulher médio em Endor. Simplesmente, o que era proibido para Deus, foi o que Saul desejou fazer. Ele procurou uma necromante, uma mulher que consultava os mortos, algo proibido pela lei do Senhor, inclusive com pena capital. Era proibido fazer necromancia e era proibido consultar necromante. Saul, no desespero, ele no fim da sua vida, simplesmente, ele enreda-se por uma desobediência frontal à lei de Deus. Então acontece um dos episódios mais complexos e mais difíceis da Bíblia, que é quando essa
essa necromante invoca, em tese, a volta de Samuel, para que Samuel pudesse orientar Saul. E um espírito aparece, apresentando-se como Samuel, e diz para Saul o que Saul já sabia: é o teu fim, vai ser trágico, e essas foram as tuas escolhas. Com relação a esse episódio, irmãos, é interessante que quando você vai estudar, pastor Itamar, quando a gente vai estudar esse episódio, tem muita polêmica. Há quem diga que foi uma fraude, um engodo, aquela mulher enganou ele, aquela coisa. Há quem diga que ali não é Samuel, e há quem diga que é Samuel. Eu fiquei até impressionado com as correntes. Mas, meus irmãos, convenhamos, ontem até, não sei se o pastor Felipe viu, eu conversava com o pastor Pádua num grupo que nós temos, e o pastor Pádua mencionava, né, o que para mim é a interpretação mais correta. Meus irmãos, Deus não age por métodos contrários ao que Ele fixou. Deus não age. Se Deus disse para não consultar necromante, não consultar os mortos, Deus o fará? Claro que não. Então não era ali Samuel, meus irmãos. Ali, na verdade, era um espírito maligno. Deus proíbe. Não é porque é possível um espírito voltar dos mortos para falar conosco. Ele proíbe porque esse é um jogo de mentira e de fraude conduzido por Satanás. Lá em Lucas capítulo 16, o Senhor Jesus foi claro ao dizer que não é possível sair do mundo dos mortos para vir aqui para o mundo dos vivos. E ele disse foi mais: ainda que eu permitisse, não ia valer de nada, porque lá eles têm a lei e os profetas. Nós temos a palavra do Senhor. Saul não precisava de orientação, ele já tinha a orientação de Deus. E interessante que até Satanás reconheceu isso, dizendo para ele: tu estás me perturbando, tu já estás perdido. Saul então chega no fundo do poço, e aqui eu estou encerrando. Ele morre de maneira trágica, perseguido pelos seus inimigos, derrotado, a sua família perece. E numa situação, ele pede para que o seu escudeiro o mate, porque havia naquela época uma cultura de que quando você conquistava um reinado, vencia um rei, você humilhava aquele rei. Lembram de Sansão? Furaram os olhos dele? Eles furavam os olhos, arrancavam as unhas, arrancavam os dedos, humilhavam na frente das pessoas, ficavam dependurados, empalados. Era terrível. Saul não queria ser humilhado, então ele, para proteger o seu ego e o seu orgulho, virou para o escudeiro e disse: olha, me mata porque eu não quero ser humilhado. O escudeiro disse: não, eu. É interessante que todo mundo via em Saul dignidade, mas Saul não via em si próprio a dignidade e a santidade que Deus tinha dado para ele. Deus não deixou ninguém matar Saul. Até o último momento ele teve a oportunidade de se redimir. A chance de pedir perdão. Como Sansão teve no seu último momento, ele caiu em si e disse: eu pequei, eu saí do propósito. Pai, me dá uma força para fazer neste momento o que eu nunca fiz na minha vida. E a Bíblia diz que ele matou mais homens em sua morte do que durante a sua vida. Foi restaurado. Saul não. Quando o escudeiro disse: não, eu não vou te matar, ele se lançou contra a espada e se suicidou. Esse foi o fim de Saul. Interessante que quando Saul morre, todos choram, inclusive Davi. E algumas pessoas corajosas
ainda fazem um enterro digno para ele. Eles pegam os pedaços de Saul, porque a cabeça dele foi arrancada, seu corpo foi exposto, reúnem aqueles pedaços, restos mortais, e dão um enterro digno para Saul, provando, pastor Felipe, que Davi tinha razão, quando protegeu, respeitou a Saul. Deus deu todas as chances para Saul, mas Saul não quis sair do seu caminho de pecado. Meus irmãos, a morte de Saul é uma lição para cada um de nós. A Bíblia diz: quem está em pé, cuidado para que não caia. Abra o seu olho. Eu preciso abrir os meus olhos, examinar a mim mesmo todos os dias, para saber em que local da minha vida, em que espaço do meu coração, eu porventura esteja desobedecendo ao Senhor. Porque se Satanás ganha 1 metro dentro do meu coração, aspas, ele vai querer conquistar tudo, derrubar tudo, destruir a minha vida, a vida da minha família, o meu casamento, os meus amigos e o meu ministério, e se puder destruir até a obra de Deus. Que possamos ter sensibilidade diante de Deus, para ter um coração como o de Davi, que pecava e cometeu coisas terríveis, mas que quando o Espírito de Deus usava alguém para dizer: Davi, tu erraste, ele se ajoelhava e dizia: Senhor, eu pequei contra ti, eu não gosto do pecado, eu não quero viver no pecado, pelo contrário, eu tenho medo de perder o teu espírito. Não, 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 não. Seja esse o nosso espírito, meu irmão. Vamos orar? Fique de pé. Oh, glória a Deus. Essa é a tua oportunidade diante de Deus. Coloca o teu coração. Todos nós somos alvos do mal. Peça perdão a Deus hoje. Mude a sua rota, mude a sua história. É a oportunidade que Deus te dá nessa manhã, para que você possa restaurar e restabelecer a tua comunhão completa com o Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós te apresentamos as nossas vidas e os nossos corações. Aprendemos, Senhor, o mal do pecado, a tragicidade do pecado. E nós não temos compromisso com o erro. Senhor, nós não temos compromisso com o mal, nem com Satanás. Nós temos compromisso contigo, com a tua palavra, com o teu Espírito na nossa vida. Senhor, trabalha no nosso coração, perdoa-nos, lava-nos com teu sangue, Jesus, e restaura a nossa comunhão contigo. Se porventura alguém aqui se reconciliando, voltando para os caminhos do Senhor, ou mesmo aceitando a Jesus, recebe, Pai, escreve o seu nome no livro da vida. Se algum crente, alguma crente que está enredado no engano do pecado, que seja perdoado mediante a confissão agora, em seu coração. Eu oro em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e todos dizem amém, amém e amém. Glória a Deus. Mamães, papais e bebês, muitos bebês. Alguns ainda